Considerando que fenótipo, ele é o genótipo mais a peristase, né? Que é a influência do meio. Ora, gente, como é que eu posso reconhecer se uma determinada característica ela é genética ou se ela é ambiental? Ou, por exemplo, no caso de características que têm influência genética e têm influência ambiental, quem pesa mais? É o meio ou são genes? Por exemplo, se você pega lá a cor da pele, como eu estava descrevendo, que a cor da pele é determinada em parte pelos genes e em parte pela quantidade de sol que você pega. Ô moçada, quem é que tem um peso maior na determinação da cor da pele? Genes ou sol? Isso é muito complicado de você analisar, porque cada pessoa do planeta apresenta uma cor da pele diferente, apresenta genes diferentes e pega uma quantidade de sol diferente. Ora, eu tenho várias variáveis aqui. Como eu tenho várias variáveis, eu não tenho como, por exemplo, chegar e saber se a cor da pele foi influenciada mais por um ou por outro. Lembra, gente, de método científico? Qualquer experiência dentro do método científico tem que ser uma experiência controlada. Ela só pode analisar uma variável de uma vez. Eu tenho um grupo teste e um grupo controle. Entre o grupo teste e o grupo controle, tudo é igual. Só pode ter uma única diferença. O que quero dizer é que para saber se uma característica ela é mais genética ou mais ambiental, eu tenho mostrado que trabalhar como no método científico. Eu tenho que ter um grupo teste e um grupo controle. Eu tenho que ter tudo igual, com uma única diferença entre o grupo teste e um grupo controle. Essa diferença é exatamente lá a variável. Daí, uma questão clássica sobre esse assunto, que já apareceu em vários tipos de vestibular. Era uma vez, moçada, uma montanha. Era uma vez nessa montanha que as flores de baixo, elas são azuis, as flores de cima, elas são vermelhas. Dúvida: será que essa flor é azul porque a genética dela determina que ela é azul? Ou será que é porque ela foi plantada aqui embaixo? Será que essa flor é vermelha porque a genética dela determina que ela é vermelha? Ou porque ela foi plantada aqui em cima? Olha que é complicado de você analisar, porque a cor da flor, ela vai ser determinada em parte pelos genes e em parte pela altura do lugar onde ela foi plantada, pela altitude do meio onde ela foi colocada. Entretanto, nós temos que os genes são diferentes, que isso aqui é uma planta X, isso aqui é uma planta Y, que, gente, a altitude do meio é diferente. Essa aqui está na região mais baixa, essa aqui na região mais alta. Ora, se isso aqui é diferente, isso aqui é diferente, eu não tenho, moçada, nenhuma constante para poder analisar. Eu não tenho nenhuma coisa fixa, nenhuma variável fixa para poder variar outra e pensar. Daí, qual seria o truque para você saber se a cor da flor, nesse caso, será que ela é determinada pelos genes? Ou será que ela é determinada pelo meio? Será que esse aqui é azul geneticamente ou porque ela foi plantada aqui embaixo? Será que esse aqui é vermelha geneticamente ou porque ela foi plantada aqui em cima? Qual é o truque? Fixar uma variável. Eu vou então fazer o seguinte, tá? Vou chamar essa plantinha de planta 1, vou chamar essa aqui de planta 2 e vou pegar ao nível do mar e vou plantar as duas sementinhas. Sementinha 1, sementinha 2 e vou ver o que acontece. Suponha, por exemplo, gente, que quando eu fui lá e plantei as duas plantinhas no mesmo lugar ao nível do mar, 1 continuou azul e 2 continuou vermelha. Ora, analisando o que acontece. Agora a gente tem que a altitude do meio é a mesma, ambas foram plantadas ao nível do mar, mesma altitude do meio. Os genes são diferentes, né? Porque essa aqui é a planta variedade 1, essa aqui é a planta variedade 2. Os genes são diferentes. E, moçada, a cor delas continua diferente. Uma azul, outra vermelha. Minha dica para você resolver questões desse tipo, fazer que nem eu fiz. A característica é a influência dos genes e do meio. Característica, cor da flor, tem a influência do gene, tem a influência do meio. Você vai pegar várias flores e plantar no mesmo lugar. Uma vez que você plantou no mesmo lugar,
a altitude do meio agora é a mesma. Isso quer dizer que se a altitude do meio é a mesma e os genes são diferentes, qualquer diferença entre elas não pode ser ambiental, porque o meio não é o mesmo. Se fosse lá uma diferença ambiental, como é o mesmo meio, elas deveriam ser iguais. Isso quer dizer que se elas ficaram diferentes, a culpa não é do meio, a culpa é da própria genética. Ora, elas estavam em ambientes diferentes, eu plantei no mesmo ambiente. Se a culpa da cor da flor fosse do ambiente, ao nível do mar elas são azuis, as duas tinham que ser azuis. Só que se essa aqui continua azul e essa aqui continua vermelha, a culpa não é do meio. Se fosse do meio, é para elas serem iguais. Se elas estão diferentes, a culpa vai ser da genética, ou seja, a cor da flor, nesse caso, seria genética. Claro que a gente poderia fazer a experiência e o resultado, ele ser diferente, né? Imagine, por exemplo, que a gente foi lá, situação de número 1, situação de número 2. Plantei as duas ao nível do mar. No que eu plantei as duas ao nível do mar, a plantinha 1, a plantinha 2, essa aqui ficou azul, essa aqui ficou azul também. Ora, gente, se o resultado da experiência tivesse sido essa, aí já seria diferente a minha brincadeira, né? Estava comentando que a cor da flor é determinada pelos genes, mais a influência do meio, o que nesse caso é a altitude. Percebam que agora nessa situação a altitude é a mesma, nível do mar, igual. Os genes são diferentes, porque isso aqui é a planta da variedade 1, isso aqui é a planta da variedade 2, só que agora a cor da flor ficou igual, né? Aqui ficou azul, aqui ficou azul. Isso quer dizer que se a diferença de cor fosse por causa dos genes, era para elas serem diferentes, que os genes são diferentes. Se a culpa fosse da genética, era para essa continuar azul e essa aqui continuar vermelha. Entretanto, se elas ficaram iguais, não é culpa dos genes, porque os genes determinaram que elas iam ficar diferentes. Se elas ficarem iguais, a culpa é do meio. Nesse caso, a cor da flor é determinada pelo ambiente. Por isso que eu estou pedindo para você organizar como se fosse, gente, um esquema bem idiota, tá? Bem idiota. A cor, os genes, o meio. Aí você vai escrever, os genes são diferentes, o meio é igual. Se a cor é diferente, diferente com diferente. Então a cor da flor é genética. A cor da flor é genética. Bem idiota. Tem a cor da flor, os genes e a altitude do meio. Nesse caso, a altitude do meio é igual. Os genes são diferentes. A cor da flor é igual? Igual com igual. Ah, tá combinando? Se está combinando, quer dizer que a cor da flor igual com igual, ela é determinada, nesse caso, pela altitude do meio e não pelos genes. No caso, gente, da planta, é tranquilo você trabalhar desse jeito. O problema é, e aí humanos, gente? E na espécie humana? Porque na espécie humana, pega uma característica para analisar do tipo, sei lá, inteligência. Fenótipo é o genótipo mais a influência do meio. Você pega a moçada lá, fenótipo, inteligência, ele é resultado da influência dos genes, mais o ambiente, né, moçada? Por exemplo, estudo, alimentação e etc e tal. A questão é, será, gente, que a inteligência ela é mais determinada pelos genes ou ela é mais determinada pelo meio no sentido de estudo? É complicado, né? Será que você é inteligente como você é? Você já nasceu assim? Ou porque você estudou para chegar lá? É difícil porque todo mundo tem uma inteligência diferente, todo mundo tem genes diferentes e todo mundo mora em lugares diferentes, com pais diferentes, com condições diferentes. Difícil você saber se a sua inteligência ela é genética ou se ela é ambiental. Entretanto, na espécie humana, a gente pode chegar e pegar uma situação onde você tem indivíduos que têm genes idênticos. Daí, a gente adora estudar gêmeos univitelinos em genética. Por quê?
Porque gêmeos univitelinos, monozigóticos, eles não são clones um do outro, eles não têm o material genético exatamente igual, ou seja, pessoas, eles são ferramentas muito bacanas no estudo de genética. Porque a partir do momento que eu estudo gêmeos univitelinos, o material genético deles já passa a ser igual. O que quer dizer que eu tenho agora uma coisa igual. Só tem um problema, né? Gêmeos univitelinos, eles moram na mesma casa, têm os mesmos pais, o que quer dizer que a influência ambiental, de alimentação, de estímulo ao estudo, etc e tal, é a mesma, né? O que quer dizer que continua ficando difícil você chegar e fazer qualquer análise. Porque eu tenho que ter alguma coisa variando, né? Eu tenho que, por exemplo, deixar um meio igual e os genes diferentes para ver o que acontece. Ou tenho que deixar os genes diferentes e o meio igual para ver o que acontece. Mas se você deixou genes iguais e o ambiente igual, eu não tenho variável, né? Não tem nada variando. Isso aqui é constante, os genes são constantes. Isso aqui é constante, o estudo, o ambiente onde você vive, estímulo, alimentação, ele é constante. Daí, o que a gente gosta mesmo de estudar em genética são gêmeos univitelinos separados ao nascimento. Ou seja, uma tragédia familiar, né, por algum motivo, gêmeos univitelinos foram separados quando nasceram e foram criados em famílias diferentes. E, moçada, para a história pessoal de alguém, isso é uma merda, né? Entretanto, cientistas amam quando isso acontece, né? Cientistas, por exemplo, lá dão maior valor, geneticistas, quando eles têm a oportunidade de estudar um caso desses. Gêmeos univitelinos, que por alguma maneira foram separados ao nascimento. Nesse caso, eles têm os genes iguais, mas a influência ambiental, vou colocar aqui meio como um todo, hein? Alimentação, estudo, etc e tal, é diferente. E com isso agora eu consigo ver melhor se a inteligência ela é genética ou se ela é ambiental. Peguei gêmeos univitelinos, material genético é o mesmo, criados em lugares diferentes, o ambiente é diferente, e agora eu vou ver como é que funciona a inteligência deles, para ver de repente se ela é mais genética ou se ela é mais ambiental. Era uma vez, né, moçada, 2 irmãos gêmeos, a gente foi lá, né, teve uma merda grande, eles foram separados quando nasceram. Um foi criado, por exemplo, numa família que deu todo apoio para ele estudar. Outro foi criado numa família que, infelizmente, não tinha a mesma condição de dar um apoio. E aí eles ficaram com a inteligência igual, mesmo as famílias sendo diferentes. E aí, pessoas, nesse caso, será que a inteligência ela é mais genética ou será que ela é mais ambiental? Nesse caso, moçada, ora, se as famílias são diferentes, se a inteligência fosse diferente, eu diria que a culpa era do ambiente. Mas o fato da inteligência ter ficado igual, quer dizer que a culpa vai ser dos genes. Mesmo um cara sendo criado numa família que estimulou ele, e outro cara sendo criado numa família que não estimulou, eles ficaram com a inteligência igual. Então a culpa não é do meio. Se a culpa fosse do meio, é para eles terem ficado com a inteligência diferente. Mesmo eles sendo criados em ambientes distintos, a inteligência ficou igual. Quer dizer então que a inteligência nesse caso seria genética. Então nesse caso, nesse meu exemplo, a gente teria aqui que a inteligência seria principalmente genética. Claro que o resultado poderia ser diferente, né? Peguei os irmãos gêmeos univitelinos, com genes iguais, criados em ambientes diferentes, e a inteligência deles ficou diferente. O cara que foi, de repente, melhor alimentado, que teve melhores condições, ficou mais inteligente, né? O cara que não teve lá tantas condições, não ficou. Nesse caso, aí seria a resposta outra, né? Ora, se a culpa fosse nesse caso dos genes, é para eles terem uma inteligência parecida. Se a inteligência ficou diferente, é porque, nesse caso, a culpa ela é do meio ambiente e a inteligência seria, nesse caso, mais ambiental. E alguém, claro, né, deve estar morto de curioso pensando, e afinal de contas, Landim, essa experiência já foi feita? Já. Ela já foi feita várias e várias vezes. Pegar gêmeos univitelinos, monozigóticos, gêmeos idênticos, separados ao nascimento e criados em lugares diferentes. E aí, a galera foi lá e fez essa experiência, essa análise várias vezes, e a gente viu que tem influência genética e influência ambiental na inteligência. Mas a influência genética
ela é um pouco mais forte, né? Então, você tem lá, infelizmente o mundo não é justo, né? Você tem lá aqueles filha da mãe do cabeção, né? Que geneticamente tem uma facilidade maior para poder pegar a matéria, né? Do que de repente lá a pessoa tem que se esforçar mais. E aí, infelizmente, né? Como tem lá a diferença lá de inteligência e a genética pesa um pouco mais do que o próprio ambiente, pessoas vão ter que se esforçar, claro, de modo diferente, né? Todo mundo é diferente, então era de se esperar que alguém tivesse maior ou menor facilidade com determinado tipo de estudo. Agora, claro, né? Mesmo você que talvez não tenha tanta facilidade assim como estudo geneticamente, do que, por exemplo, outra pessoa que tem, você pode compensar na sua vontade, na sua garra, né? Nunca se esqueça lá, né, daquela fábula do coelho e da tartaruga, né? O coelho naturalmente lá mais rápido, né? Mais arrogante, o coelho nesse caso lá, né, gabola. Aí o cara, por exemplo, vai lá, descansa, e a tartaruga, devagar e sempre, lenta, persistente, vai lá e ganha do coelho, né? Então, nesse caso lá, claro que existe genética para inteligência, e pessoas podem ter uma inteligência diferente baseada pela genética, mas persistência, né, garra, vontade, você consegue superar qualquer obstáculo e consegue, às vezes, né, passar por cima de alguém, às vezes, mais inteligente do que você teve mais força de vontade. Agora, fato, né? Tem, infelizmente, lá o peso da genética na inteligência. Na inteligência, no comportamento, né, na altura, no peso, e aí vai. E esse tipo de experiência, gêmeos univitelinos separados ao nascimento, você pode fazer análise para saber qual é o peso maior. Se o peso é maior dos genes ou se o peso é maior do meio.